7 dias atrás, você provavelmente entendia perdão como evento, algo que se faz uma vez, numa data específica, sobre uma mágoa específica, e depois está resolvido. Hoje, no último dia desta jornada cirúrgica, eu quero propor algo diferente. E se o perdão fosse um evento, mas uma identidade? Não algo que se faz ocasionalmente, quando alguém te machuca, mas quem você é, o tempo todo, como reflexo de ter sido você mesmo perdoado de uma dívida impossível de pagar. Hoje é o último dia, e hoje o perdão deixa de ser ato e vira identidade. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou Carlos Eduardo. Hoje é 16 de agosto, domingo, último dia da série O Homem que Perdoa. 7 dias cirúrgicos, nomeamos disfarces, processamos mágoas com Deus, separamos perdão de reconciliação, perdoamos a nós mesmos, entendemos a recaída, reconhecemos o custo real. E hoje chegamos ao destino de tudo isso. Bem-vindo ao episódio 7. O perdão como um estilo de vida. E começo lembrando de algo que trabalhamos na série Nova Cognição. A renovação da mente acontece dia em dia, não como um evento único. O mesmo princípio se aplica ao perdão. Não é algo que você termina e risca da lista. É padrão de vida que se repete, se aprofunda e se torna cada vez mais natural quando você mais pratica. A fundamentação de hoje está em Mateus 18, nos versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro estava pensando em contabilidade, em um número finito, generoso, mas finito. Jesus responde com um número que não é para ser contado literalmente, 490, mas que comunica algo maior. Perdão não é sistema de contabilidade como limite superior, é modo de vida sem teto. E a razão para isso está no contexto imediato, a parábola do servo que devia 10.000 talentos, dívida impagável, perdoada integralmente pelo rei, e que depois se recusou a perdoar uma dívida pequena de um colega. Em Efésios 4:32 resume o princípio: sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A palavra-chave é como, katos em grego, na mesma medida, no mesmo padrão. Você foi perdoado de uma dívida impagável, 10.000 talentos, décadas de trabalho impossível de quitar. O padrão que você recebeu se torna o padrão que você oferece. Homem, o homem que vive o perdão como identidade, não como evento ocasional, se reconhece por 3 marcos que resumem tudo que trabalhamos nesta série. O primeiro marco, ele nomeia mágoas rapidamente em vez de deixá-las virar raízes. Não porque nunca se machuca, mas porque aprendeu, como vimos no primeiro dia, a não disfarçar a dor de outros nomes. Ele processa mais rápido porque reconhece mais cedo. O segundo marco, ele distingue com clareza entre perdão interno e reconciliação relacional, aplicando sabedoria em cada situação. Não trava anos numa confusão que já foi desfeita. Como vimos no terceiro dia, ele sabe quando perdoar e manter distância, e quando perdoar e reconstruir com discernimento renovado a cada caso. Terceiro marco,
Ele trata a si mesmo com a mesma graça que oferece aos outros e não se assusta quando a dor antiga visita de novo. O auto-perdão do dia 4 é a compreensão da recaída normal do dia 5, se tornaram parte do que ele vive, não crise cada vez que a emoção reaparece, mas resposta madura e treinada sobre o preço real que pagou, como vimos ontem, e disposto a pagá-lo de novo sempre que necessário. Guerreiro, chegamos ao fim de 7 dias cirúrgicos e o mesmo movimento final não é mais a mesma, ou melhor, não é mais uma teoria. É uma declaração de quem você decidiu ser. Então, hoje, escreve: eu, Carlos Eduardo, fui perdoado por uma dívida impagável por Cristo. E porque recebi esse perdão, eu escolho ser o homem que perdoa, que nomeia a mágoa em vez de disfarçá-la, que processa até que a mágoa com Deus se diferencie de perdão, de reconciliação, com sabedoria, que se trata com a mesma graça que oferece aos outros, que não se assusta quando a dor volta e paga o preço real do perdão, sabendo que é mais leve do que a alternativa, não como evento que terminei, como quem eu sou, dia em dia. Assina e põe a data. Fecha os olhos. Pensa nos 7 dias que passaram, as mágoas nomeadas, os disfarces desmascarados, os preços reconhecidos, e recebe agora a identidade do homem que perdoa. Pai eterno, ó Deus que perdoou uma dívida de 10.000 talentos, que nenhum de nós jamais poderia pagar. Eu venho diante de Ti, no último dia dessa série, em nome desse homem que teve coragem de operar cirurgicamente nas mágoas escondidas, inclusive as que tinha contigo, inclusive as que tinha consigo mesmo, que nomeou o que estava disfarçado, que reconheceu, Senhor, o preço real, que aprendeu a distinguir perdão de reconciliação e a não se punir quando a dor antiga retorna. Senhor, sela essa identidade nele, que o perdão deixe de ser uma tarefa ocasional e se torne um modo como ele vive, dia em dia, 70 vezes 7, na mesma medida que recebeu de Ti. Que ele seja, a partir de hoje, reconhecido pela própria família, pelos amigos, por quem o vir de perto, como um homem que perdoa, em nome de Jesus Cristo, que pagou a dívida impagável na cruz, para que nenhuma mágoa precisasse nos aprisionar para sempre. Eu selo essa série. Vai, homem que perdoa. A dívida foi paga por Ti. Agora, paga adiante. Amém. Amém. Chegamos ao fim da série O Homem que Perdoa, 7 dias cirúrgicos, 7 territórios da alma, um homem livre. Avalia com 5 estrelas. Escreve nos comentários o episódio que mais tocou uma mágoa real em você. E compartilhe a série inteira com aquele homem que você sabe que ainda está preso numa mágoa disfarçada de nome. Siga firme, vive perdoando. Domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã. Um momento seu com Deus.